Meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que estejam nos vendo, ouvindo, usando o celular. Coloque ele na horizontal para facilitar a visualização das telas que nós vamos usar na explanação do nosso tema. Nosso tema é provas e expiações. É um tema de ampla explanação dentro da doutrina espírita. Aliás, muitas vezes as pessoas nos perguntam qual a diferença entre provas e expiações. Tem várias, mas uma das mais fáceis de identificar é que provas, muitas vezes, na generalidade dos casos, ocorrem em janelas do tempo específicas da vida da pessoa. Com 30, com 40, 50 anos, ocorre muitas vezes um resgate, certo? Uma dor, e que pode ter uma certa duração. Enquanto que a expiação, na generalidade dos casos, ou na maioria dos casos, ela já nasce com a pessoa. Ou seja, é um processo, muitas vezes, já desde o berço, desde o nascimento. Existem outras diferenças. Na maioria dos casos, a expiação é um processo que é trazido para a pessoa, enquanto que as provações é algo que foi definido pela própria pessoa. Isso reflete um passado maior ou menor em termos de responsabilidades. Então, o nosso tema é ver algumas questões sobre provas e expiações. Que questões e por que questões? Nós vamos usar um livro da nossa amiga Joana de Anjos chamado Joana de Anjos Responde, que um livro de perguntas e respostas. Mas é um livro de perguntas e respostas diferente, se a gente pudesse dizer assim. São 200 e poucas perguntas que, na realidade, sintetizam 30 livros da Joana de Ângeles. Um grupo de espíritas se reuniu, varreu os 30 livros e fez um processo de trás para frente. Que perguntas uma mensagem da Joana num dos livros dela responde? E aí colocaram as perguntas e respostas varrendo os 30 livros. O que nós fizemos foi varrer todos os 200 questões e ver aquelas perguntas específicas relacionadas a provas e expiações, porque tem outros temas que são tratados no livro. É um livro excelente, volto, versa sobre todo tipo de assunto. Nós estamos vendo aqui, vamos ver provas e expiações. Então, vamos ver hoje uma pergunta que está lá no livro, que é: quem são as criaturas ditas problemas colocadas ao nosso lado? Ou seja, quem são aquelas pessoas que de alguma forma nos trazem, né, ou nos levam a uma preocupação, uma dor, um sofrimento, um desgosto, às vezes muito grande, durante muito tempo. Essas criaturas, problemas é o próprio termo que a Joana de Ângeles utiliza. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um chefe de um trabalho. Ou seja, todas aquelas pessoas que de alguma forma convivem conosco, seja dentro do ambiente familiar ou fora, durante um longo ou um período razoável, que de alguma forma existe desencontros entre a pessoa e este parente. Então, quem são essas pessoas? Quem são esses espíritos? Essa é a pergunta. De onde procedem essas criaturas que são colocadas ao nosso lado? A resposta que está no livro, que está no livro Alerta, no capítulo 6, que no livro Joana de Anjos responde a pergunta 124, ela responde muito mais extenso do que está na tela de vocês. Nós destacamos apenas 3 situações nas quais ela explica, certo? Situações normalmente dentro do lar,
Então ela coloca o filhinho em dificuldade, que exige dedicação integral, não se encontra pela primeira vez. Ela está dizendo, esse espírito que está nesta presente encarnação, com muitas vezes, enfermidade ou uma deficiência ou algo desse tipo, que requer uma atenção diferenciada em relação aos outros, não é pela primeira vez que está ocorrendo. Ela não vai nas causas. Ela está vendo, justificando em termos gerais. Aí ela vai para o outro extremo. Em vez de ser uma criança, pode ser um ancião, que te parece um pesadelo contínuo. Não é também por acaso que isso está ocorrendo. Ela diz: o familiar de qualquer vinculação que te constitui provação não é resultado do acaso que te leva a desfrutar da convivência dolorosa. Todos eles provêm do teu passado espiritual. Que passado espiritual? O nosso amigo Emmanuel, no livro Luz no Lar, que eu aconselho que vocês leiam, porque é um livro de vários mentores, Emmanuel, Bezerra, certo? André Luiz, Meimei. Todas as mensagens são relacionadas a problemas no lar. Por isso que o título do livro é Luz no Lar. E uma das mensagens do nosso amigo Emmanuel exatamente tem o título de Ontem e Hoje. Aí ele faz uma situação. O que que a gente tem hoje e o que que isso reflete do passado? Então ele diz: a jovem que nós abandonamos no passado e que nos amava, hoje muitas vezes retorna com uma filha difícil. O irmão que muitas vezes descaminhamos no passado retorna no presente como um esposo ou um filho problema. Ou alguém que no passado nós arrastamos ao suicídio, nos reencontramos com esse espírito, muitas vezes com graves deficiências mentais ou físicas. Ou aquela companheira que abandonamos no passado retorna no presente como uma esposa conturbada ou doente. Ou aqueles pais que eram afetuosos e quais nós, muitas vezes, tivemos atos de ingratidão no passado, retorna hoje, muitas vezes, numa situação de dificuldade dentro do próprio lar. Então, são situações de ontem e de hoje, que, de alguma forma, exemplificam a frase da nossa amiga Joana de Ângeles. Todos eles provêm do teu passado espiritual. Agora, cada um de nós tem um passado espiritual que vai retratar um presente que pode ser mais ou menos difícil dentro do lar, que aqui é tratado, mas nós podemos dizer, isso vale também para situações, por exemplo, no trabalho, em que muitas vezes colegas, chefes, subalternos, nos quais a gente convive às vezes décadas, muitas vezes há graves desencontros entre eles e que refletem convivências problemáticas no passado. A questão aqui é dar um exemplo concreto de como isso realmente acontece. Até aqui, a gente poderia dizer que é um esclarecimento, certo? É aquilo que a doutrina, o mentor, o plano espiritual nos traz de informação, certo? De consolação, de por que muitos desencontros ocorrem no presente, dentro e fora do lar. Nós vamos usar um exemplo trazido pelo nosso amigo Vitor Hugo. Não é por acaso, nós vamos usar um dos livros dele, um dos romances dele, que é uma homenagem aos 140 anos de desencarne que está se fazendo em 2025 do nosso amigo Vitor Hugo.
um grande escritor francês, conhecido mundialmente, né? E que teve uma grande contribuição dentro da doutrina espírita por dois médiuns, nos quais ele trouxe mais de 10 livros ou 10 romances para a gente compreender esse presente e passado, tanto pela Zida Gama como pelo Divaldo Franco. E nós vamos escolher um livro dele, chamado A do Ascensão, que é um livro especial para ele. Por quê? Porque esse livro ele foi lançado exatamente no ano de 1985, ano em que ele fazia 100 anos de desencarne. E ele diz: esta é uma história real, plena de experiências felizes e dolorosas, ocorridas com um grupo de espíritos. Que grupo de espíritos? O primeiro ponto que nós queremos destacar é todos, ou quase todos os romances espíritas, principalmente do Victor Hugo, do Emmanuel, certo? Eles não são romances no sentido de ficção. Eles são romances na forma em que a história é trazida. E é uma história com H maiúsculo, ou seja, real. Então, ela reflete exatamente como ocorreu a situação com aqueles personagens. Muito bem. E que personagem? Que grupo de espíritos ele tratou no livro? Não sei se vocês têm conhecimento, o nosso amigo Chico Xavier, que é a família Cândido Xavier, ela teve 14, o nosso amigo Chico Xavier teve 14 irmãos. A foto que vocês estão vendo aí é uma foto real, em que nós identificamos ele, certo? A madrasta, o pai, as irmãs, tem até o irmão André Luiz, que deu o nome para o mentor André Luiz, certo? E assim sucessivamente. Esta família Cândido Xavier, que teve, digamos assim, uma vivência coletiva, certo? Em 1930, essa foto, em 1930. Muito bem. O livro do nosso amigo Vitor Hugo nomeia a família Cândido Xavier como família patriarca de Jesus. A família Cândido Xavier, no século XX e no século XVIII, chamou patriarca de Jesus, que reflete a vivência dela na França, durante a Revolução Francesa. A ação desses espíritos, que hoje é a família Cândido Xavier, que ele nomeou como patriarca de Jesus, reflete a vivência que esses espíritos tiveram na França no século XVIII, com grandes problemas de resgates e provações dentro da família Cândido Xavier, que muitas vezes a gente nem imagina, a gente só imagina o trabalho do Chico de psicografia, mas a gente não sabe ou não sabia, certo? As grandes provações que a família Cândido Xavier passou em função de um passado problemático, que está retratada no livro A do Ascensão, que nós aconselhamos que leiam. Certo? Quando você lê o livro Patriarca de Jesus, certo? Você estarão vendo o espelho da família Cândido Xavier. Cada membro da família Cândido Xavier tem um nome no livro. Lendo com atenção, vocês vão ver a correspondência de quem é Chico, quem é o irmão, e assim sucessivamente. Nós vamos destacar aqui como exemplo de resposta à resposta da Joana de Ângeles, quem são os familiares problemas. Ele retrata o fato que nós vamos narrar para vocês na segunda parte do livro, no capítulo 3. Vamos destrinchar mais facilmente para a gente entender há provas e expiações ocorrendo dentro da família do Chico Xavier em função de ações feitas por esses espíritos há 200 anos.
na França. Muito bem. O nosso amigo Chico Xavier, teve vários filhos, vários irmãos. Um deles, em especial, né, foi de grande ajuda, grande apoio para ele, que foi o nosso amigo José Xavier, que é o que vocês estão vendo na tela. O nosso amigo José Xavier, por esta época, 1930, né, ele era casado e tinha dois filhos. Mas por que que foi um irmão importante para o Chico? Por quê? Porque as primeiras manifestações mediúnicas e psicografia se deram na casa do José Xavier, porque lá na casa do José Xavier é que foi fundado o primeiro centro espírita que o Chico participou, que era o Luiz Gonzaga, que naquela época muitos centros espíritas ocorriam as reuniões dentro das residências. Muito bem, o nosso amigo José Xavier, durante 10 anos, foi presidente do centro. E durante 10 anos o Chico trabalhou lá. Recebia psicografia, fazia todo aquele trabalho que nós conhecemos. O nosso amigo José Xavier, em uma semana, vem a falecer de um AVC. Então, de repente, não mais de repente, a cunhada do Chico passa a ter sob sua guarda dois filhos. O problema é que o filho mais velho, que naquela época tinha em torno de 2 para 3 anos de idade, tinha, uma, tinha nascido com uma grave deficiência física. Ele era praticamente totalmente deformado. Tão deformado, tão difícil, que a alimentação dele se fazia muitas vezes, ele não conseguia alimentação, se vestir, nada. Era feito empurrando a alimentação, como se diz, garganta abaixo. Então, de repente, não mais que de repente, a cunhada ficou com as duas crianças, nas quais uma delas, né, era uma grande expiação. Nasceu daquela forma. A questão é que, em função de graves débitos dela, ocorridos há 200 anos atrás, durante a Revolução Francesa, ela passou a ter um processo obsessivo violentíssimo, tão violento que foi diagnosticada como distúrbio mental, psicose maníaco-depressiva, e precisou ser internada em Belo Horizonte. O próprio Chico levou a cunhada para se internar. Então, de repente, não mais que de repente, o nosso amigo Chico Xavier ficou com duas crianças para cuidar. O pai tinha morrido, que era o irmão, a cunhada foi internada e ele ficou com duas crianças, nas quais uma é totalmente dependente. Então, a gente não imagina o trabalho que o Chico teve para muitas vezes se manter trabalhando na sua psicografia, com problemas seríssimos em casa, que era o caso. Então, durante praticamente 10 anos, o Chico cuidou quase que diretamente desta criança. Por que 10 anos? Porque, numa das vezes, ele questionou o plano espiritual, o Emmanuel, como é que essa criança ia se desenvolver, sobreviver com todas as deficiências que ela apresentava. O Emmanuel disse, realmente, provavelmente com 10 para 12 anos de idade, numa pneumonia, numa gripe mais forte, vai derivar uma pneumonia e ele vai vir ao desencarne. Não falou mais nada, não disse por quê, ele disse, vamos acompanhar. Os anos passaram,
o Chico fazendo as psicografias, fazendo atenção aos sobrinhos, e efetivamente com 10 para 11 anos de idade, a criança que chamava-se Emanuel Luiz, né, é, tem uma gripe simples, que depois se desdobra e vem a desencarnar. Quando ela está próximo a desencarnar, nos últimos instantes, em casa, o menino abre os olhos. Nem isso ele conseguia, abrir as palmas. Nesse instante, o Emmanuel aparece para o Chico e diz: graças a Deus, é a primeira vez, depois de 150 anos, que os seus olhos se voltam para a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Que dívidas? Estão lembrados? A resposta da Joana, aqueles parentes, amigos, eles todos vieram do seu passado, a mesmo passado difícil. Que passado? A criança, na realidade, ao tempo da Revolução Francesa, foi um dos maiores juízes durante a Revolução Francesa. Ele executou, certo, sentenças de morte às centenas, nas quais as pessoas eram guilhotinadas, cortava a cabeça. De centenas de espíritos não o perdoaram. E ele passou, então, 100 e poucos anos na espiritualidade, sob a perseguição, sob a ação, sob a revolta, sob o ódio desses espíritos que foram guilhotinados em função das sentenças dele como juiz. Ele se chamava Antoine Quentin Fourier. Pode procurar no Google, vai aparecer. Então, aqueles 10 anos refletiram o resgate de mais de 150 anos de provação. Então, sempre há uma razão de por que as provas ou expiações nos atingem. Nós é que não sabemos. Nós é que não temos o conhecimento desse passado que foi revelado para o Emmanuel foi revelado ao Chico através do Emmanuel. Ficou claro? Então, cada família tem um passado que às vezes é mais positivo ou menos positivo. Quando a gente diz uma família, quer dizer, algum componente dessa família, às vezes tem um passado mais difícil, outro menos difícil, que foi o caso do sobrinho, e que se reflete no presente, como um quadro de provação, de dor, de resgate. Em síntese, como diz o nosso amigo Emmanuel, a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Ou seja, muitas vezes o sofrimento, a expiação, as provas vêm quando nós, no passado, não agimos de uma forma benevolente, bondosa, com amor em relação aos outros. Aí vem a dor na encarnação seguinte como um elemento de reajuste espiritual. E finalizando, uma poesia da nossa amiga, grande amiga Maria Dolores, em que ela diz: espíritos no além que passaram na terra, estendendo ambição e domínio, recolhem de retorno as obras que fizeram. Suplicam renascer com extrema penúria, pedem expiação que os corrija e reprima. Alma querida, escuta,
Se na terra a provação é sombra que te alcança, não temas, é o pretérito de volta. O presente aflitivo é a nossa própria herança. Um grande abraço a todos e nos vemos no futuro.